Hoje eu vou contar um pouco sobre como funciona a análise corporal. Você sabia que o formato do seu corpo explica tudo sobre a sua vida? Através do formato do seu corpo, eu consigo encontrar evidências de como a sua mente funciona para entender como você se comporta e como você vive a sua vida. O seu corpo, gente, guarda as informações e as evidências da sua mente e assim eu consigo entender sistemicamente como é que você interage com o mundo e como que você interage com tudo que te cerca. A forma como você, por exemplo, ganha dinheiro ou não ganha, a maneira como você se relaciona, como você lida com seus projetos, a velocidade que você demora para chegar exatamente onde você deseja, os seus comportamentos, tudo isso é possível ver através do formato do seu corpo. E aí você pode estar pensando assim, Dani, mas como é que funciona esse negócio? Existem 5 traços de personalidade de corpo e cada uma de nós tem 2 ou 3 mais evidentes. E a combinação deles vai mostrar como é que a sua mente funciona e como você vive a sua vida. Como que funciona? Como é que acontece isso? Durante o processo de mielinização da nossa medula espinhal, o nosso sistema nervoso ele vai se ramificando de acordo com as situações que a gente vive entre a gestação, ou seja, quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe, até por volta dos 5 anos de idade, essa fase da nossa primeira infância. Cada traço molda a mente com um jeito específico de funcionar e molda também o corpo para que essa pessoa consiga se comportar na vida, agindo, pensando e sentindo de um jeito que ajude ela a evitar a dor existencial de cada um dos traços. Eu vou dar um resumo para vocês aqui das dores de cada traço, para que você consiga entender então melhor como é que funciona esse processo. Eu já vou avisando que os nomes são meio esquisitos, mas não faça associações com transtornos psicológicos ou patologias clínicas e também, gente, não tem nada a ver com o que você viu na televisão, tá bom? Esses são só nomes que foram dados realmente aos traços de caráter por Wilhelm Reich e foi mantida essa referência científica, beleza? Só isso. Então vamos lá, o primeiro traço a ser formado é o esquizoide, que se forma durante a gestação, parto e até o primeiro mês de vida. A dor existencial desse traço é a dor da rejeição. Os esquizoides morrem de medo de serem rejeitados. O segundo traço a ser formado é o traço do oral, que é formado durante o processo de amamentação. A dor do traço a dor existencial do oral é a dor do abandono. Eles morrem de medo de serem abandonados. O terceiro traço a ser formado é o traço quando a criança começa ali a interagir com o mundo, fazer as suas primeiras interações sem ser a mãe, tá? O traço de caráter que é formado, o terceiro, é o traço do psicopata. Então já não se assuste com esse termo, porque não tem nada a ver com patologia, tá? E também não tem nada a ver que é muito ruim ter esse traço, não. A dor do traço de caráter do psicopata é a dor da manipulação. Eles fazem de tudo para não se sentirem manipulados. Beleza? O quarto traço de caráter é o traço de caráter do masoquista. Também não tem nada a ver com o que você já viu na televisão, tá? Esse traço de caráter, gente, ele se desenvolve durante a fase de desfraude. Então, é quando a mielinização vai chegando ali na região dos esfíncteres. E a dor existencial desse traço do masoquista é a de se sentir ou de ser humilhado. A última fase da mielinização é do traço de caráter rígido, quando ela vai chegando na parte da região sexual ali. Nessa fase, a criança começa a ver que no mundo existem pares. Então, meu pai tem minha mãe, meu avô tem a minha avó, e aí ela se pergunta, e eu tenho quem? E durante esse processo, a menina forma como se fosse um triângulo com o pai e o menino com a mãe. E aqui se forma a dor existencial do traço de caráter rígido, que é a traição, ou seja, um medo absurdo de ser trocada, de ser excluída. E aí você pode estar se perguntando, Dani, mas como é que funciona isso no nosso corpo? Gente, existem formatos de cada um dos traços, mas lembrando que isso se mistura. Então eu vou trazer para vocês como que é o formato do corpo de cada um desses traços. O primeiro a ser formado, que é o traço de caráter esquizoide, é aquele corpo mais cheio de quinas, aquele corpo mais magro, mais esguio, que tem a cabeça maior, o olho mais avantajado, a energia do esquizoide está mais aqui na cabeça, uma testa maior. O segundo traço, que é o traço de caráter oral, é o traço que você pode ter oralidade do excesso ou da falta. E é aquele traço que vai ser mais molinho,
mais fofinho. Se vocês repararem quando eu sorrio, ó, a minha bochecha, ela é mais macia, mais fofinho. É um traço que vai se formar para ele ser todo gostosinho de pegar. Por quê? Porque a dor existencial dele é o abandono. Então ele morre de medo de ser abandonado, por isso o corpo fica mais gostosinho de apalpar. O terceiro corpo, formato de corpo, que é o do psicopata, tem aspectos mais triangulares. Então a parte de cima é maior do que a parte de baixo, tanto no rosto quanto no corpo. O quarto traço, que é o traço de caráter do masoquista, o formato do corpo é mais quadrado, é como se fosse uma caixa mesmo. E o bumbum é mais pra dentro. Como é aquele traço formado na época de mielinização, que tá chegando na região dos esfíncteres, a criança faz muita força naquela região. Então vai ter aspectos mais quadrados, tanto no rosto quanto no corpo. E o quinto traço de caráter, que é o traço de caráter rígido, é aquele corpo que ele é mais simétrico. Então tem mais cintura, vai ser um corpo mais proporcional, porque justamente o corpo se forma por medo de ser traída, de ser trocada, de ser excluída. Então, gente, eu fiz aqui para vocês um breve resumo para que vocês possam entender a potência dessa ferramenta, já que cada uma de nós tem uma formação diferente. Você vai se comportar de uma maneira diferente dependendo do que você tem, dos picos de traço. E através dessa análise, você descobre como a sua mente funciona através do formato do seu corpo. A pontuação é jogada dentro de um gráfico e ali você vai ter um mapa de todas as suas dores existenciais e também de como acessar os recursos específicos para como você funciona. Essa ferramenta é um divisor no processo de autoconhecimento, porque aqui você vai entender que existem coisas, existem maneiras e ferramentas de lidar e agir que não funcionam para você. Afinal, você é quem você precisa ser para você sobreviver no mundo, evitando as suas dores através dos seus recursos, tá bom? Quando você entende como você funciona, os ajustes ficam muito mais assertivos.